A pesquisa científica brasileira na agropecuária foi reconhecida no relatório do Secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O relatório menciona que a produtividade nacional aumentou 386% e a área agrícola apenas 83%, preservando 120 milhões de hectares de floresta. Agora, o agro brasileiro será reconhecido como uma peça importante no tabuleiro global dos impactos das mudanças climáticas e pode contribuir para salvar o planeta. Sobre o tema, conversamos agora com o pesquisador e integrante da Gerência de Relações Estratégicas Internacionais da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa, Gustavo Moser. Bom dia, seja bem-vindo ao Agro Amanhã, Gustavo. Bom dia, um prazer. Gustavo, que outros detalhes relevantes sobre a pesquisa brasileira foram destacados no relatório do Secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima? Bem, vejamos. O que ocorre no âmbito das Nações Unidas é um processo de negociação, que nós chamamos de processo de negociação de Coronívia. O objetivo dessas discussões lá é compreender o papel da agricultura no contexto das discussões de clima. O Brasil é um país que tem se envolvido de maneira muito ativa nessas negociações, já faz, enfim, desde o início do processo, eu diria, e ele se intensificou durante a COP de Copenhague. E de lá para cá, várias ações têm sido feitas, tanto em âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Né? Desse processo, quer dizer, como eu estou dizendo, enfim, decorrem várias consequências em âmbitos tanto internacional como doméstico. Em âmbito doméstico, que eu citaria maior destaque é o Plano ABC, que tem sido coordenado pelo Ministério da Agricultura. A Embrapa trabalha de maneira muito ativa, provendo a tecnologia. Somos uma empresa com 48 anos de idade, e muito investimento na área de sustentabilidade. A sustentabilidade é o pilar central que, enfim, tem encaminhado todos os tipos de desenvolvimentos agrícolas e as tecnologias que a Embrapa tem trabalhado. No âmbito internacional, e nas discussões de clima relacionadas ao NFCCC, a agricultura, então, no contexto dessas discussões de Coronívia, foi reconhecida como um setor particularmente vulnerável. As questões relacionadas à segurança alimentar são fundamentais. Os impactos da mudança do clima serão particularmente grandes no setor agrícola. Então, toda essa discussão relacionada à Coronívia tem como, digamos assim, finalidade compreender de que forma cada país, cada região do planeta, considerando suas diversidades, os climas, etc., vão trabalhar de maneira conjunta para enfrentar os desafios impostos pela mudança do clima, né? E agora, com o Acordo de Paris, toda essa questão se torna ainda mais complexa, haja visto que, enfim, todos os setores da economia, enfim, todos os esforços terão que ser feitos para aplacar, digamos assim, diminuir os impactos da mudança do clima, né? No setor agrícola, a questão de adaptação ela é fundamental e nesse sentido, no Ministério da Agricultura, esse trabalho tem sido feito de maneira muito próxima e coordenada com o Departamento de Produção Sustentável e Irrigação, com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Rural e Irrigação, com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais e com o gabinete da ministra também na área de sustentabilidade. Gustavo, aproveitando que você falou de sustentabilidade, né, no bloco anterior, eu e a Juliana, nós fizemos uma entrevista para falar também, a Embrapa conversou com a gente, para falar da importância mesmo do sistema ILPF, né, da adoção desse sistema. Agora, Gustavo, qual a importância de uma declaração como essa para a comunidade científica global? Então, como eu estou dizendo, isso é fruto de um trabalho, de um longo trabalho que tem sido feito, coordenado pelo MAPA. Nós, da Embrapa, da área de inteligência, temos apoiado nesse processo de negociação.
esse é um processo no qual várias submissões foram feitas ao longo desse período. Essas submissões são documentos oficiais que o Brasil apresenta em caráter oficial via Itamaraty para a negociação de clima. E todo esse conjunto, digamos assim, de documentos, de percepções, enfim, de posicionamentos do país vão sendo, digamos assim, estruturados pelo secretariado. Nesse documento em particular, no contexto que a gente está discutindo aqui, no contexto dessa negociação de Coronívia, várias tecnologias estão sendo discutidas pela ONU como formas de promover a implementação e implementação de ações, né? E esse foco, essa discussão de como a agricultura e a questão de segurança alimentar e a particular vulnerabilidade serão consideradas no âmbito das discussões de clima. Então, nesse sentido, o Brasil foi convidado, no caso lá foi a pessoa do Dr. João Adri, do Ministério da Agricultura, que proferiu uma palestra em nome do Brasil, num workshop específico sobre questões socioeconômicas e os aspectos dos impactos da agricultura, da ciência agrícola, enfim, nesse contexto. Então, o secretariado fez um relato desse workshop e sintetizou, na sua visão, os aspectos fundamentais. E o que a gente chama atenção naquela matéria, estava discutindo, é a forma como o secretariado reconhece, no âmbito do conjunto dos elementos que foram apresentados pelo Brasil, os componentes da ciência agrícola tropical como aspectos fundamentais. E para nós, da Embrapa, isso é particularmente muito importante, porque, enfim, afinal de contas, esse é o núcleo do nosso trabalho e a gente sabe a importância que, daqui para frente, particularmente, digamos, mas não menos o legado que foi construído ao longo desses 48 anos de pesquisa agrícola no Brasil, fora todo o esforço feito pelas universidades, quer dizer, isso é um conjunto, é a sociedade brasileira trabalhando para entregar sustentabilidade para a agricultura. E a gente sabe que essa é uma pedra fundamental, é um pilar fundamental para a agricultura brasileira. E nesse sentido, a gente acredita que haja uma grande oportunidade daqui para frente, à medida que, como eu disse, com a entrada em vigor do Acordo de Paris, os países vão ser cada vez mais escrutinados, vão ter que apresentar cada vez mais dados com transparência. É uma fase nova, é uma fase muito importante que começa com a entrada em vigor do Acordo de Paris. E nesse sentido, eu acho que o Brasil está muito bem preparado. Nós temos as tecnologias agrícolas, muita pesquisa sendo feita, com muita robustez e dados. Agora, a questão daqui para frente vai ser como mostrar isso da forma mais transparente possível no âmbito internacional, porque é nesse sentido que o Brasil será cobrado. Além disso, eu acho que é uma grande oportunidade, à medida que a gente tem um certo reconhecimento da importância da pesquisa agrícola tropical, que essa pesquisa possa também resultar em, enfim, tecnologias e produtos agrícolas que possam até mesmo ser exportados e servir de modelos para outros países. Gustavo, e é possível prever que impactos comerciais e financeiros esse reconhecimento das Nações Unidas ao Brasil pode gerar no setor do agronegócio no Brasil e no mundo? Olha, eu diria que esse é um processo de longo prazo, né? Esse é um processo continuado. Veja, por exemplo, vamos dar uns passos atrás e olhar o que aconteceu lá na época de Copenhague, quando o Brasil apresentou o NAMA, que a gente chama de NAMA, são ações nacionalmente apropriadas. Era um instrumento que existia na época, né? O Brasil apresentou um NAMA contendo ações muito claras e específicas relacionadas ao setor agrícola. Esse NAMA gerou, do ponto de vista internacional, uma repercussão tremenda. Internacionalmente, o Brasil foi muito bem reconhecido pela apresentação do seu NAMA, e o setor agrícola brasileiro, na época, eu estou falando isso mais ou menos uns 12 anos atrás, a época da COP de Copenhague, o setor agrícola brasileiro, naquela época, tinha uma certa, digamos assim, dificuldade de compreender, enfim, como mudança do clima poderia ser enxergado como um asset, um aliado, um componente positivo
do enfrentamento enfim, da jornada agrícola brasileira, no sentido de, enfim, sustentabilidade, rentabilidade e digamos assim, a longevidade, né? Assim, estratégias de longo prazo. Com a COP de Copenhague, isso se tornou muito evidente que o mundo enxergava o Brasil e todo aquele conjunto de entregas que estavam sendo apresentadas como algo muito, digamos assim, avançado, considerando o que os outros países, enfim, estavam preparados para entregar. Depois disso, nós preparamos o quê? O Plano ABC, que foi implementado no Brasil com base em 3 pilares, fundamentalmente. Promover a renda, manter a renda dos sistemas agrícolas brasileiros, melhorar a resiliência e a capacidade adaptativa da agricultura brasileira e, em terceiro lugar, elementos que pudessem estar associados ao controle das emissões de gás de efeito estufa. Bem, tudo isso tem sido feito e o Brasil já tem, a fase 1 do ABC acabou com resultados extremamente positivos. Então, isso tudo soma em termos da robustez de tudo que a gente tem apresentado da tecnologia agrícola brasileira e da imagem do país, né? Agora, o Brasil inicia, enfim, nessa nova fase, mirando o Acordo de Paris. Agora, o instrumento não é mais o NAMA, são as NDCs. E nesse contexto, o Brasil apresentou metas de, enfim, neutralizar as emissões, de reduzir o desmatamento, e tudo isso são componentes que se conectam, e o setor agrícola tem, digamos assim, interconexão com vários desses elementos ligados ao setor enfim, ao uso da terra, né? Então, é fundamental que daqui para frente, como eu disse, com a implementação do Acordo de Paris, nós estejamos muito atentos a todos os elementos relacionados a transparência, a apresentar de forma mais clara possível, coletarmos os nossos dados, termos uma estrutura muito robusta de análise, de aquisição de dados e a forma de apresentar internacionalmente esses dados, porque uma percepção positiva em relação à tecnologia agrícola brasileira, a gente está vendo que existe. O que a gente precisa agora é mostrar que as ações estão caminhando de fato nessa direção. E a gente sabe que isso está acontecendo no Brasil, a gente precisa de usar desses instrumentos que estão sendo estruturados, agora com a entrada em vigor do Acordo de Paris e assim por diante, usarmos de forma muito estratégica tudo isso a nosso favor e a favor da agricultura brasileira. Gustavo, nosso tempo já está esgotando. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Agro Manhã. Nós conversamos com Gustavo Moser, pesquisador integrante da Gerência de Relações Estratégicas Internacionais da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa. Muito obrigada. Um prazer, meu. Um abraço.